Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? O Caxias Conversa chega aí na sua telinha ao vivo aqui na programação da TV Câmara Caxias, também nas redes sociais do Parlamento Caxiense. Caxias Conversa, que é o podcast oficial do Legislativo Caxiense. No dia de hoje, a gente abre as portas para debater sobre um tema muito importante na cidade, que é a arborização em Caxias do Sul. Desde o ano passado, existe um inquérito, o Ministério Público instaurou um inquérito civil que investiga as podas drásticas de árvores feitas em Caxias do Sul pela concessionária Rio Grande Energia, a RGE, e pela Prefeitura. Na noite de amanhã, na quarta-feira, 29 de abril, tem uma audiência pública convocada pela Comissão de Meio Ambiente da Casa, juntamente com o Ministério Público, para tratar sobre esse tema, mas a gente antecipa esse assunto no programa de hoje. Comigo no programa tenho a honra de dividir a apresentação com o Ciro Fabres, jornalista, também nosso diretor de comunicação aqui da casa e quase um especialista nesse assunto, né, Ciro? Que bom, né, você aqui comigo no Caxias Conversa. Seja bem-vindo. Obrigado, Carol. Obrigado pela oportunidade aqui de participar do Caxias Conversa. É uma honra poder dividir as questões relacionadas a esse tema, que é um tema histórico aqui na cidade, né? A gente discutir arborização urbana, que tem uma série de questões aí, uma legislação que não consegue se impor diante de uma realidade em que as árvores acabam muitas vezes sendo prejudicadas, né? A gente vai estar conversando sobre isso nesses 40 minutos. E também dando as boas-vindas aos nossos convidados que tu vai apresentar agora. Sim, nós recebemos a Janaína De Carli, que é promotora do Ministério Público, que vai estar junto nessa audiência e que trata sobre esse assunto aqui na cidade. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, né, também para o vereador Cláudio, que desde que eu entrei em contato com ele, né, para a gente fazer essa audiência pública, sempre foi muito solícito, muito parceiro do Ministério Público. Obrigada. Sim, então a gente pretende fazer essa audiência pública amanhã, né, para ouvir o que a comunidade tem a dizer sobre esse tema, porque foi mais ou menos no final do ano passado que a gente recebeu uma representação feita por algumas entidades ambientais preocupadas com essa questão das podas drásticas, das supressões de árvores. E aí a gente instaurou esse inquérito para investigar isso e está culminando nessa audiência pública. Ótimo, muito obrigada, Janaína. Obrigada. Também seja bem-vindo, Cláudio Libardi, nosso vereador da Casa do PCdoB, presidente da Comissão de Meio Ambiente, também mestre em Direito do Meio Ambiente, né? A sua pesquisa sobre isso também. Que alegria, Carol, estar contigo, com o Ciro, com a doutora Janaína. Eu acho que minha mãe deve estar muito orgulhosa de mim por estar dividindo a mesa com vocês para debater um tema que eu acho tão importante. É bondade da doutora Janaína ser tão gentil comigo e destacar que o trabalho da doutora Janaína, embora o meu seja um trabalho de 1 ano e 2 meses à frente da Comissão do Meio Ambiente, o trabalho da doutora Janaína à frente da Promotoria do Meio Ambiente é um trabalho muito consolidado, né? Reconhecido por toda a sociedade, e eu acredito que há 5, 6 anos atrás o tema ambiental, eu sempre brinco que a Secretaria do Meio Ambiente sobrava, sabe, doutora Janaína? Quem não conseguiu um cargo vai ser o secretário do Meio Ambiente. E hoje em dia não, a Carol sabe a força que eu faço para conseguir me manter na presidência da Comissão do Meio Ambiente, que ali passam os principais temas da cidade, né? Se a gente pudesse elencar hoje o que Caxias debate principalmente e que as pessoas conversam, a primeira questão está diretamente relacionada à coleta de lixo, né? Que é de responsabilidade da promotoria da doutora Janaína e também da Comissão do Meio Ambiente. E também a gente debate o modelo de arborização urbana, que no último período, muito graças ao Conselho das Árvores, a Psiconor e outras associações que procuraram o Ministério Público e a Comissão do Meio Ambiente, tem se tornado num tema latente, agudo, a toda a sociedade, porque o que nós infelizmente vivenciamos hoje, a gente nunca havia vivenciado anteriormente. É a prova que a legislação altera o rumo da cidade, é a prova que a legislação pode alterar o rumo da visão que nós temos de Caxias, né? Depois da alteração dos decretos, em especial
com a edição em 2023 de um regramento específico pelo prefeito Adiló, nós vivenciamos uma alteração no cenário da cidade. E não é sentido por mim, pela doutora Janaína, que representamos a população, ela no Ministério Público e eu na Câmara. É sentido por todos, né, Ciro? O pedir da tua rua, tu vai falar a realidade, o pedir da rua da Carol vai falar a realidade, quem nos acompanha de casa também conhece essa realidade. Então, qual é o objetivo dessa audiência pública em parceria? É, obviamente, ouvir a população para que essa realidade seja amplamente debatida pelo Legislativo e pelo Ministério Público. E é importante salientar que o prefeito Adiló vai estar presente na audiência pública junto dos seus secretários e junto da RGE. Então, ali é o local de falar, né? Eu converso com o pessoal do Conselho das Árvores, que me manda muita mensagem, e falo, bom, se vocês tinham interesse em ser ouvidos e que a gente pudesse tomar uma posição pública da prefeitura, ali o local, porque infelizmente o modelo que nós vivenciamos de legislação não nos serve, mais do que isso, ele é infelizmente descumprido, né, no jeito que ele tem o regramento hoje. Atualizando para quem não está por dentro, né? O Ministério Público, então, abriu esse inquérito no final do ano passado e o órgão justamente acolheu um pedido de investigação. Esse pedido feito por 4 entidades, o Conselho das Árvores, o Instituto Orbis, a Psiconor e a UAB. E segundo as entidades, a RGE e a Prefeitura removeram mais de 50% da copa das árvores, excedendo o limite legal e comprometendo a saúde das árvores, um descumprimento de normas técnicas e do decreto municipal que regula a poda urbana. As supressões de árvores e podas estão suspensas desde então, em casos de emergência ainda ocorrem, e os cortes excessivos eles estariam gerando danos de redução da capacidade de fotossíntese, risco de morte das árvores, aquecimento urbano, perda de sombra, prejuízo à fauna. O Ministério Público já tinha recomendado à Prefeitura, já no ano anterior, né, em 2024, para ter um maior controle sobre essas podas, e não foi o que aconteceu. Vamos falar então um pouco sobre isso, né? Quando o Ciro fala sobre a questão histórica, e o Ciro, que foi jornalista do Pioneiro há anos e acompanhava, infelizmente Caxias do Sul tem essa realidade, né? Que parece que não valoriza suas árvores. Eu gostaria de saber, aproveitando a oportunidade da presença da promotora Janaína, como é que está a condução desse inquérito? Onde é que ele vai desembocar? Como é que está funcionando, né? Bom, a gente instaurou o inquérito, né, ali no final de 2025. Daí, como primeira providência, nós oficiamos para os órgãos públicos, né, para coletar dados para a RGE, para a FEPAM, para a Prefeitura, oficiamos também para o Conselho dos Técnicos Agrícolas, para vários órgãos para se inteirar do assunto, né, e verificar dados. Tem informações de dados sobre podas e supressões que foram feitas na cidade. Depois disso, com essas respostas, nós pedimos também vistorias em vários endereços que foram apontados na representação e também em outros que a Prefeitura nos informou que supressões teriam ocorrido. Essas vistorias foram feitas por servidores do MP, que foram até os locais, por amostragem, claro, a gente não teve como ir em todos os locais, para verificar, então, se ocorreu poda ou supressão daquele exemplar arbóreo, se foi feito replantio ou não de outra árvore naquele local, nas proximidades, que é algo que é previsto, né, no decreto de 2023 e, pelo visto, não está sendo cumprido, né, não está sendo feito o replantio prioritariamente no mesmo local da supressão. Fizemos também uma primeira reunião lá na promotoria com a Secretaria do Meio Ambiente, com a Secretaria de Gestão Urbana, com alguns outros órgãos da Prefeitura, com a RGE também, né? E agora a gente quer fazer essa audiência pública para ouvir a comunidade. Com base em tudo isso, a gente pretende depois minutar e encaminhar para análise da PGM um termo de ajustamento de conduta para análise da Prefeitura, para que comece a ocorrer a concretização do plano diretor de arborização urbana, com projetos de replantio de árvores, com alteração em alguns dispositivos do decreto, cumprimento efetivo
de outros, fiscalização, isso que a gente tá mais ou menos esse é o andamento do inquérito. A Prefeitura já sinalizou a suspensão da autorização da poda da RGE. É uma das alternativas também, né? Que a Prefeitura já sinalizou que isso possa já acontecer. E a Prefeitura tem um acordo com a RGE com a possibilidade de supressão e disponibilização de uma nova muda. A grande questão é que a muda é simplesmente uma promessa de árvore, ela não é uma árvore. Essa é a primeira questão que as pessoas têm que compreender. Não adianta te tirar uma árvore que tem 20, 30 anos de um bairro que tem uma construção histórica e plantar uma muda que a possibilidade dessa muda se tornar uma árvore não é uma possibilidade superior a 50%. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é que a RGE opta por disponibilizar a muda e não realizar o replantio. E como bem tratou a doutora Janaína, nós temos quase que uma determinação de plantio no local ou nas suas proximidades. E o que tem acontecido? Faz a supressão da árvore no centro, disponibiliza a prefeitura promove o plantio no ecoparque. Isso não soluciona o problema, tanto que a gente tem perdido significativos exemplares no centro e tem levado para o ecoparque, que infelizmente não está tão bem cuidado também, né, Carol? Mas o nosso objetivo não é deixar de encaminhar árvores para o ecoparque, é garantir que as árvores sendo suprimidas no bairro Cruzeiro, no bairro Bela Vista, no bairro Santa Fé, no bairro Centro, sejam posteriormente recolocadas nesses locais. E mais do que isso, que sejam colocados em maior quantidade quando tem o plantio de uma muda, porque ela é simplesmente uma promessa, eu não tenho certeza que ela vai vingar. E mais do que isso, como bem tratou a doutora Janaína, nós temos uma programação de plantio de árvores, porque a gente tem um plano diretor de arborização urbana. Caxias é muito avançada. Quando do exercício da Secretaria de Meio Ambiente pelo secretário Edvando Reck, havia um inventário das árvores. Sim. Ele inventariou as árvores da cidade. Então a gente sabia qual era o exemplar, qual era a situação do exemplar no ano de 2014, se ele estava em declínio, se ele ainda estava em ascensão do exemplar, se tinha risco biológico, se havia risco para a casa. Imagina. E olha onde a gente chegou 12 anos depois, quanto atraso. E a gente precisa cumprir a legislação no que diz a técnica também, né? Porque a gente tem diversos engenheiros agrônomos, e a doutora Janaína se referiu aos técnicos agrícolas. Esse oficiamento, salvo o melhor juízo, foi para esclarecer se havia ou não a possibilidade de pareceres pelos técnicos agrícolas da qualidade da árvore, se ela tem a possibilidade de manter. E a gente tem plantios que são absurdos, por exemplo. A gente vai pegar uma árvore que tem uma copa média e a gente vai plantar essa árvore embaixo da fiação. É óbvio que a gente vai ter um prejuízo em 10, 12 anos. Só que as árvores de grande porte, a gente pode promover o plantio embaixo, porque a poda em V vai garantir que haja manutenção da fiação elétrica. Aliás, até porque até porque antes a gente falava, né, em off, Porto Alegre, como é que é Porto Alegre? É cheio de árvores. E tem um monte de luz. Desce Alfredo Chaves, sobe a Garibaldi, ali tem um monte de exemplo de árvore que está sobrevivendo com a fiação e não tem nenhum prejuízo. E árvores que têm mais de 50 anos ali no Cosmos Hotel. Quão lindo é descer, quão lindo é subir a Garibaldi no início dela, perto do Sindilimp. São situações que, infelizmente, a gente tem na previsão, né, doutora Janaína? Sim, até o plano diretor de arborização urbana, ele fala que, inclusive, a árvore média é que não é recomendada, porque ela vai pegar bem na fiação, que é o que a gente não quer, né? Agora, a árvore de grande porte, se ela for bem podada, não tem problema nenhum com a fiação elétrica. É como o vereador colocou. Então, o plano já prevê espécies que seriam mais adequadas. É só a gente começar a concretizar, colocar em prática o estudo que foi feito, que foi um belo estudo. Caxias saiu na frente, esse estudo foi feito em 2020, tá? Muitos municípios nem possuem. Então, foi um estudo assim, feito por técnicos, por profissionais da área, por uma comissão da SEMA na época. Só que o que falta é a gente, primeiro, verificar se aquele inventário que foi previsto no plano diretor de arborização, ele está atualizado. Não sei se foi dada continuidade ou não. Eu até vou colocar isso na audiência pública. Foi dada continuidade a esse inventário ou não? Né? E não adianta só planejar. Tem que começar a concretizar aquilo que já foi colocado, né? Nós temos o plano diretor da arborização urbana, nós temos também
o decreto. O próprio plano diz que é um complemento ao decreto, que havia um decreto de 2022 substituído por um decreto em 2023. As intenções são maravilhosas. Aqui é o artigo 2º do decreto 22.379, normas de arborização urbana. Promover a arborização como instrumento de desenvolvimento urbano e qualidade de vida. Maravilhoso. É isso que se quer, não é isso que se vê nas ruas. Eu queria saber a ideia que se caminha, né, na direção de um TAC, termo de ajustamento de conduta. Como é que a gente vai conseguir promover uma amarração, né? Uma amarração, porque essa questão da RGE com a prefeitura, do termo de cooperação, para evitar conflito com a rede elétrica, eu me lembro disso desde anos 2000, 2000 e pouco, 2010, e vem vindo e segue. E o que se vê, o que se viu agora, que houve um novo termo de cooperação, foi que a poda drástica pegou valendo. Por quê? Porque quem realiza a poda são equipes de terceirizadas da RGE. E onde é que está o apoio técnico da SEMA? Qual é a relação, qual é a proximidade, né? Então, que tipo de amarração o TAC pode fazer para acompanhar essa relação das podas que são feitas diante do conflito com a rede elétrica, que é compreensível, não é? Mas para que não ocorram barbaridades como a gente viu em vários momentos aí. É que, na realidade, a RGE, ela possui licença para isso, tá? A FEPAM, ela concede uma licença única para a RGE, para que ocorra essa poda e supressões em todos os municípios de abrangência da concessionária. Só que a própria licença, ela diz que deve haver o cumprimento das legislações dos municípios. E a quem cabe, então, fiscalizar a atuação da RGE? Ao próprio município. O município que tem que criar mecanismos de controle dessas podas, dessas supressões, para ver se isso realmente está sendo feito de forma adequada. Agora, a obrigação é do município. O que a gente pretende colocar também como um dos itens do TAC é justamente isso. Além de que o município tenha que começar a implementar o plano diretor com projetos de replantio, tem que adotar as providências necessárias para fiscalizar o cumprimento da legislação municipal e da atuação da concessionária de energia. Cabe ao município isso. Isso é competência da prefeitura. E há uma outorga indiscriminada no decreto 22.832 para a supressão de árvores pela concessionária. Essa é uma questão que eu propus a revogação do decreto através de um decreto legislativo, porque eu entendo que, de boas intenções vai estar cheio o decreto. A grande questão é que quando nós chegamos nas possibilidades de supressão de árvores, por exemplo, se a árvore estiver saudável e se não tiver 1,5 metro de calçada, ela pode ser suprimida igual. Tu entende? Então são várias questões. Ali tem um checklist. 10 situações em que a árvore pode ser suprimida. Em havendo qualquer uma das situações que autorize a árvore estando saudável, pode ser suprimida. Essa é a questão. O que nós fizemos foi um decreto que cria um checklist para derrubar uma árvore. Procure nessa lei qualquer autorização específica para derrubar a árvore na frente da sua casa. Em havendo enquadramento em qualquer uma das autorizações, tu pode promover essa supressão. E é essa questão que nós precisamos conversar com o prefeito Adiló. Ele é o responsável pela edição do decreto, junto do então secretário do Meio Ambiente, João Ues, e nós precisamos revogar essa outorga indiscriminada. A doutora Janaína tratou bem, a legislação municipal, se ele opta, primeiro que ele optar por regrar por decreto, para mim já é algo complexo. Segundo, que nós vamos ter consolidado na jurisprudência, o STF tem um julgado da semana passada do não retrocesso, declarando inconstitucional uma lei de gramado aqui das sacolinhas, até uma ação do Ministério Público, salvo o melhor juízo, e ele não pode regredir. O decreto de antes era menos pior, esse decreto é pior que o de antes, então ele não poderia nem ter sido editado. E mais do que isso, imagina, a gente constitui uma Câmara de Vereadores, tem o 12º, todo o gasto para a gente ter essa estrutura toda, para posteriormente o prefeito abdicar de um debate público e simplesmente decidir regrar algo que para todos nós e para quem nos acompanha de casa é de suma importância por meio de decreto. Teria que ser uma legislação que não fosse um decreto.
E sobre as podas realizadas pela população? Porque a investigação é sobre a prefeitura e a RGE. E tem também casos da população fazendo podas incorretas? Na verdade, isso é objeto do inquérito civil anterior, que já houve, inclusive, recomendação do MP, ainda não cumprida, que a gente colocou para o município que ele tem que ter algum controle mínimo que seja. A partir do momento que o município optou por retirar da legislação aquela necessidade que antes existia, né? De que o particular, para fazer uma poda, ele tinha que solicitar a licença da SEMA, hoje não tem mais. Ele não precisa mais daquela autorização do órgão ambiental. Na poda em espaço público, isso, né? Isso, houve exatamente. um novo decreto que liberou o morador. O morador. Bom, mas um mínimo de controle nós entendemos que tem que ter. Nem que seja do morador ter a obrigação de informar a SEMA que vai fazer a poda na frente da sua casa. Porque daí, assim, o próprio órgão ambiental, sabendo disso, ele vai poder, inclusive, fiscalizar depois. Ele pode vistoriar, ver se a poda foi feita adequadamente. Agora, se ele nem souber... O órgão público nem sabe onde é que estão sendo feitas as podas, porque qualquer particular pode fazer. Tudo isso aí promove uma cultura, né? Tudo isso aí ajuda a promover uma cultura, né? que a árvore é um problema. E a árvore não é problema, a árvore é solução. Né? A árvore protege, inclusive. Né? Há uma outra questão também que as secretarias, meio ambiente e gestão urbana usam quase que indiscriminadamente da justificativa de que os galhos podem cair em cima de carro e vai vir indenização, então tem que cortar. Então temos que cortar todos os pés de manga da Bahia, né? Então tem que cortar. Vai acabar com a Bahia. Então, todo esse conjunto, né, produz uma cultura que não é nada agradável para as árvores, né? Sim, inclusive falam sobre a questão da segurança, né? Quando não vem essa de, pode... O bandido está escondido atrás da árvore, então tem que cortar porque escurece e tudo mais. A gente tem realmente, é uma questão cultural mesmo, Ciro, que a gente precisa mudar. E, inclusive, a secretaria não tem nenhuma aula prática para ensinar a população educação a fazer... ambiental também não para há, fazer né? a poda correta. Não sei se isso é algo que o Ministério Público indica para a secretaria adotar uma medida. Olha... Isso é do conhecimento da SEMA, não sei se existe esse tipo de educação ambiental. Eu sei que a SEMA tem um departamento dentro da SEMA de educação ambiental, mas não sei se foi parar isso no Ministério Público, que a senhora sabe que tem uns negócios que eu não... Tem coisas que eu olho e eu passo mal, sabe, doutora Janaína? E esse ano a cartilha de educação ambiental da SEMA dedica 2 páginas ao secretário do meio ambiente. Sendo que, bom... O princípio da administração pública com a impessoalidade, né? não publicidade do agente, é algo latente. Eu até denunciei o secretário do Ministério Público que ele utilizou para dar um recado dele, sendo que é uma cartilha de educação ambiental. Não é uma cartilha sobre o secretário do meio ambiente. Né? E essa questão da supressão de cada vez mais órgãos de educação ambiental. Por exemplo, o SAMAI tinha uma diretoria de educação ambiental. Uma das primeiras legislações que nós votamos aqui, depois que eu fui eleito, foi a reorganização do SAMAI. A organização organizativa do SAMAI. Sabe qual foi a única diretoria suprimida? A de educação ambiental, que atingia 40 mil crianças por ano. Eu saí daqui quase chorando, a Carol lembra. Eu lembro. Então a senhora imagina a importância que as pessoas dão para a educação ambiental. Bom, tira isso aí, vamos criar mais um CC. Sabe, tem coisas que aquele dia eu saí da Câmara e 2 votos contrários só. Eu saí, eu fui um por um tentando convencer que era importante ter educação ambiental, que era importante, que tinha o projeto de separação do óleo, tinha um monte de coisa. A senhora lembra aquele projeto que recolhia o óleo e vendia? Sim, do óleo. Acabaram participei, acho que a gente até fez um acordo com uma empresa numa ação judicial para destinar valores para esse projeto do óleo. E daí acabaram. Daí eu vou um por um tentar explicar que é importante ter para as crianças. E, bom, de toda forma, e são várias coisas que são assim, né, doutora Janaína? A senhora vai olhar o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, que eu sou relator aqui. Eu determinei o arquivamento. Ele chegou para mim, era pior que o outro, pelo princípio do não retrocesso, dei um parecer pelo arquivamento e está arquivado. Porque a gente precisa pensar no meio ambiente como algo comum.
E tudo que se faz aqui é individualizar todas as condutas. Essa questão da árvore é bem clara. A árvore que está na frente da casa do senhor e da senhora não é um problema do senhor e da senhora. Ela é uma solução comum de todos nós para diversas possibilidades. Redução de temperatura, né? Sem dúvida. E as pessoas não. Por exemplo, e tudo que tem essa concepção de que, bom, já que não é de ninguém, a gente tem essa tragédia. É exemplo das lixeiras, Ciro. Quantas oportunidades eu e tu conversamos sobre isso. Quando as pessoas tinham um pouco mais de respeito e quando a separação do lixo era feita de forma individual, né, doutora Janaína, a senhora vai olhar, era tudo muito mais limpo na cidade. É verdade. E daí eu tive no colégio José de Alencar, palestrando sábado de manhã, e daí estava eu e a secretária de Educação adjunta. E ela falou, nós temos que ensinar as crianças a fechar a torneira. Eu falei, olha, eu não tenho nenhum ânimo para vir aqui, porque a gente produz 84 toneladas de lixo seletivo por dia e 16 toneladas são destinadas às associações e o resto é destinado ao aterro sanitário. Como é que eu vou ensinar uma criança a separar o lixo e vai destinar para o aterro sanitário? O problema é o ente público, né, doutora Janaína? Que esse é o problema principal. A gente tem que lutar para mudar a realidade na prefeitura, na Câmara, em todos os locais. Daí eu retorno à questão do TAC, da possibilidade de fiscalização e de acompanhamento da gestão pública em relação a esse tema, né? O prefeito Adiló, num programa que a prefeitura desenvolveu ao longo do ano de 2024, Fala Caxias. Eu me lembro dele falando à comunidade do bairro Rio Branco, em que a comunidade pedia para ele o corte de uma árvore e ele disse, nós só vamos cortar árvores em último caso. É uma orientação do prefeito. Só que nas ruas, né, logo depois, as árvores eram cortadas com tranquilidade, ficava um contrassenso, né? Como acompanhar esse tipo de situação? Porque atualmente a supressão de árvores está suspensa, né? Só em casos de emergência. Está suspensa, né? Apenas em casos de emergência. Mas nós podemos voltar aí a uma situação em que o corte de árvores começa de novo a florescer, apesar do contrassenso da frase, né? Mas como produzir um acompanhamento, uma fiscalização? O legislativo está aí também para isso, né? Mas de uma forma efetiva nessa relação entre poderes, Ministério Público, gestão pública, prefeitura, para que se evite, né, esse corte de árvores, mesmo com o apelo do prefeito, né? É difícil, realmente, mas eu acho que a fiscalização, claro, vai continuar por parte do MP, no seu procedimento, mas também é uma fiscalização constante, né, que deve ocorrer por todo mundo. E da própria população. E os canais de informação, né? Isso aí temos que pensar também em canais de informação para receber informações sobre o verde na cidade, né? Sim, e assim, até a internet nisso as redes sociais tá muito bom, porque, por exemplo, esse tema, arborização urbana, ele começou, né, a ser debatido, a ser discutido, foi nas redes sociais, né, com o Conselho das Árvores e outros denúncias, né, de também, podas. né? Isso as pessoas começam a falar no tema. Isso é importante também. Né? As pessoas começam a falar, a ver importância, né? Aí daqui a pouco um coletivo, uma ONG, daí outra também já começa a falar no assunto. É só assim mesmo para a nossa cultura mudar. E tem uma questão de, parece que quando eu não converso com ninguém e vejo supressão de árvore, às vezes eu posso pensar, pode ser só uma árvore, mas quando tu começa a ter uma divulgação significativa, tem uma consciência comum de todo mundo ver árvore suprimida e fala, bom, eu não estou louco, eles estão cortando mais árvores do que o normal. Então é algo que é importante, né, essa divulgação a respeito dessa possibilidade do legislativo promover um modelo de fiscalização. Olha, Ciro, eu sou aqueles quase que abraça a árvore, né, quando tem modelo de supressão. Vai, por exemplo, olhar a estação Férrea Nova. Era sobre ela que eu ia falar até. O que eu tive que fazer lá para manter as árvores que estão lá, bom, acho que a Carol sabe, tive que ficar lá uns 3, 4 dias enchendo o saco para que eles não derrubassem, principalmente o Instituto Orbis, o Conselho das Árvores, porque eles queriam fazer uma linha reta. Retiraram bastante, mas tu vê que eles retiraram fazendo curvas para que pudesse preservar pelo menos aqueles que eram originários do Rio Grande do Sul.
senão eles não têm... nativas. As árvores nativas... Tem árvore nativa e invasora, né? Então, eles preferiam fazer uma linha reta, derrubava mais nativa que invasora. Eu falei, pelo amor de Deus, vamos pelo menos tirar as invasoras, a gente manter as nativas, né? Porque é uma questão de colaboração mínima com a fauna, né? E muita gente, principalmente moradores da Olavo Bilac, me ligavam. Porque daí a gente saía dali 5 da tarde, chegava um caminhão e pá! E tem outras questões que podem não ter direta relação com nativo e invasora, só para concluir, Ciro, que, por exemplo, as estações de ferroviários do Brasil, né? Tem muita plantação de pinos, tem a construção de um cenário da ferrovia com árvores, pinos ilhote, né? E foram lá e derrubaram. Bom, pode ser que ela não fosse interessante ambientalmente, mas historicamente ela estava ali há mais tempo que todo mundo que derrubou ela, né? Sim, questão patrimonial, né? Até de patrimônio historicamente histórico. E também sob o ponto de vista da memória afetiva do ambiente, do espaço. Veja que a argumentação para a retirada de 2 pinos ilhotes lá na estação férrea foi paisagismo, né? Não é. Eu acho que o paisagismo você adequa, tentando preservar e proteger o meio ambiente e as árvores, até porque, sob o ponto de vista ambiental, também existe o microsistema, né, ecológico que se cria em torno das árvores que estão lá, os animais, os pássaros que têm ninhos nos galhos, enfim, há todo um funcionamento, né? E você chega atropelando, você, né, além do que uma árvore a menos, ainda que seja exótica, né, ela tem o seu impacto sobre a transformação do gás carbônico em oxigênio, né? Então, quando se trata da supressão da árvore, há todo um conceito muito técnico, muito direto, muito, né, levando-se em conta outras questões e não aquela visão mais ampla, né, que considera outras questões que também têm impacto ambiental, não é? Sim, e na verdade, às vezes, aquela árvore, ela pode não ter mais realmente aquela importância ecológica, né, falando para... Não existe mais aquele corredor ecológico, mas às vezes aquela árvore é importante naquele local, até pela questão de identidade daquele local. Sem dúvida. Né? E isso aí não é uma questão técnica ambiental. Existe a questão técnica ambiental, fundamental, que se leva em conta, mas existem outros componentes que também precisam ser levados em conta. Tem uma questão técnica que me ofendia muito, era, por exemplo, a necessidade no parcelamento do solo da decapagem do terreno. A doutora Janaína esteve comigo quando eu falei com o prefeito Adiló sobre isso, porque a questão é que a lei exige, ele encaminhou uma lei para cá, que exige a decapagem em caso de venda de terreno ou de loteamento. Isso é um delírio total, porque eu não tenho a oportunidade de manter uma árvore que está ali, porque a lei exige que essa árvore seja derrubada. A argumentação dos técnicos da Secretaria do Meio Ambiente é que depois não haverá um licenciamento ambiental para a derrubada dessa árvore. Só que, bom, então que se faça o licenciamento e que se determine que a árvore permaneça e que, caso haja supressão, que ela já esteja necessariamente licenciada. Agora, imagina, tu pega aqui no centro, por exemplo, Panassolo, atrás do fórum. Quantos terrenos ali tinham diversas árvores? Onde era a OAB, doutora Janaína? Sim. Onde é a OAB agora? Bom, se licencia o terreno, se derruba a integralidade das árvores e, posteriormente, se faz a compensação, infelizmente, hoje, pela nossa lei de parcelamento do solo, em Fazenda Souza. E como é que fica todo ao redor do bairro? Essa possibilidade agora também, doutora Janaína, veio na nova lei de parcelamento que eu devolvi à prefeitura semana passada para que promova adequações, também com razão no princípio no retrocesso ambiental, que era a possibilidade de indenização ao invés de compensação. Isso é um delírio total. Não, vocês têm que nos dar 3 terrenos. Não, vocês têm que nos entregar, não 3 terrenos, têm que nos entregar 1.000 metros quadrados de área pública para que nós possamos manter o mínimo de biodiversidade no local. E agora a legislação veio com a possibilidade de indenizar. Os terrenos foram vendidos a 200, então nos dá 600 mil. Não! Não. A gente não tem interesse econômico, a gente tem interesse ambiental. É obrigação minha, de todos nós, como agente público, cumprir a legislação. E a legislação não fala que a gente tem que deixar os cofres públicos gordos, fala que a gente tem que garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as futuras gerações. É isso que a gente tem que cumprir. Gente, nós estamos encaminhando para o final, mas a gente
reforço o convite, então, para que a população venha amanhã, dia 29, a partir das 7 horas da noite, para audiência pública. Inclusive, tema central, a necessidade das adequações no decreto de 2022, que estabelece as normas de arborização urbana no município. Vereador, o senhor, inclusive, em uma fala, até para o nosso site, fala de que o senhor pede por critérios mais rigorosos para a poda e para avançar na definição de regras mais claras para o replantio. Explica mais um pouco sobre isso. Rigorosos para a poda é que a gente consiga construir uma cultura de vedação. Porque, bom, a legislação vai se transformar de duas formas, né? Ou a cultura vai se impor na lei, ou a lei vai se impor na cultura. Nesse caso, a cultura de poda está se impondo na lei. O prefeito Adiló fez o que o caxiense comum gostaria que ele fizesse. Infelizmente, foi esse a edição de decreto. Sim. E nós estamos aqui para contentar todos, né? A gente está aqui para fazer o que é melhor para a cidade no futuro. E não falo nem de mim, falo da doutora Janaína, né? Eu, daqui uns anos, talvez não seja mais vereador. Ela é promotora pública e tem uma carreira diretamente vinculada a pensar no futuro, né? Então, essa é a questão. A gente precisa construir uma legislação que altere a cultura da cidade. Esse é o objetivo principal do prefeito, tem que ser o objetivo principal do prefeito Adiló. Bom, a gente vai construir uma cidade que tenha uma arborização urbana de acordo com o plano diretor de arborização urbana, então ele precisa alterar o decreto para garantir que a cidade se torne cada vez mais verde. Então, nesse caso, a lei vai ter que se impor sobre a cultura, porque a cultura está nos levando para a tragédia. A cultura está nos levando à supressão todos os dias. E eu sou parceiro para isso, para que nós possamos editar um novo decreto. Eu tenho respeito pelo objeto do decreto. Agora, vamos combinar que ele foi feito para a inclusão de diversos jabutis que permitam às pessoas de suprimir as árvores. Essa é a grande questão. Era muita demanda junto à SEMA, a SEMA resolveu outorgar a todos uma licença comum de supressão da integralidade das árvores da cidade. Deu certo? Não, a gente precisa voltar atrás. Eu queria saber da promotora como é que está a relação com o executivo, né? Nessa conversação toda, para que se possa avançar, para que se possa caminhar, né? Olha, a gente tá tendo uma boa conversa, sim, né? Os secretários têm se mostrado dispostos a discutir o tema, de repente até haver alteração do decreto em alguns pontos. Essa questão que o vereador estava falando do decreto, às vezes impõe uma cultura e que a gente tem que mudar essa cultura. Um exemplo é que no decreto anterior, a poda drástica era proibida. Né? No decreto de 2023, que é o que está vigente, ela não é mais proibida. Ela é regulamentada. Não recomendada. Isso pode parecer uma alteração insignificante, semântica, mas não. Ela é importante, porque o Poder Executivo ele tem que proibir, ele tem que dizer para as pessoas que a poda drástica de mais de 50% da copa não é boa. E ela é proibida, tem que ser sancionadora essa norma. E ela está apenas como não recomendada. Isso tudo, essas pequenas coisas, às vezes isso lá a longo prazo é que vai conseguir mudar essa cultura. E é aquela história que o antigo ministro do Meio Ambiente falava, né? Deixando desse jeito, passa a boiada. Passa a boiada porque está liberado. Em linhas gerais, está liberado. Não é recomendada, mas, enfim, aqui precisa. Qual é o critério? E a grande questão é que a gente vai ter quase que uma defesa eterna, aquele que suprime a árvore. Vamos fazer uma suposição que a gente vede as podas drásticas. Daí, daqui 2 anos, alguém no bairro X promove uma poda drástica. Ele vai ser autuado pela Secretaria do Meio Ambiente. Qual que é a defesa da doutora Janaína? É muito simples. Eu fiz a poda em 2026, quando era possível fazer a poda. Então, a gente abriu uma lacuna. E quando não era proibido, era apenas não recomendado. É uma defesa muito fácil. Né? Até judicialmente, o vereador sabe. Os crimes ambientais são normas penais em branco, que a gente chama. Né? Elas são complementadas por outras normas municipais, estaduais, enfim. E aí, claro, se eu sou advogado dessa pessoa, eu vou dizer, não, mas a legislação municipal ela não está proibindo a poda de mais de 50% da copa. É apenas não recomendada, então aquele cidadão não praticou crime. Isso também. Eu só diria... Melhor que não tivesse lei, né? Praticamente isso, né? Eu só diria a quem está nos assistindo, né, que o momento de discutir é em espaços como esse, a audiência pública de amanhã, né, em que está aberto
para a população se manifestar a respeito desse tema, que é um tema extremamente importante. Nós vimos as enchentes aí em 2024, né? Então, cada árvore que se corta, se caminha de novo nessa direção. E que isso não seja uma discussão só para ambientalistas. Às vezes fica só os ambientalistas ali defendendo, né? E, na verdade, a árvore, ela está na frente de várias casas, né? Ela é importante para todas as pessoas, né? Gente, obrigada. Obrigada, Ciro, pela parceria aqui. O programa foi rápido. Você que está nos assistindo, você pode participar da audiência pública aqui na casa, vindo até a casa. A audiência vai ser na Sala Geni, mas você também pode assistir nas redes sociais do Parlamento Caxiense e também na TV Câmara Caxias a partir das 7h da noite. Gente, obrigada pela participação. Obrigada. E para finalizar, o que vocês esperam dessa audiência? Janaína e Cláudio. Vereador Olha, Cláudio. o objetivo sempre foi ouvir a população, né? É uma forma até de prestigiar quem nos encaminhou a representação e quem quiser participar. Eu acho que a hora é agora, né? Ótimo. Obrigada, doutora Janaína. Obrigada. Vereador Cláudio. Bom, muito obrigado a ti, Carol, Ciro, em especial a doutora Janaína, que se dispôs a estar comigo aqui. A Comissão do Meio Ambiente está sempre de portas abertas, né? Embora nós tenhamos obrigação regimental de tornar todas as reuniões públicas, eu prefiro lembrar as pessoas que, para que elas sejam públicas, elas têm que ter a participação mínima de gente, né? E a Comissão do Meio Ambiente tem tido muito sucesso nisso. A gente verifica que, principalmente quando debate poda de árvore, a gente tem 50, 60, 70, 100 pessoas. Espero que amanhã a gente tenha uma sala GNPTF lotada para debater esse tema e também que a gente possa posteriormente encaminhar a nossa audiência pública, a taquigrafia, encaminhar a doutora Janaína para que a doutora Janaína, junto da Comissão do Meio Ambiente, da Prefeitura, possa propor uma alteração na legislação que mude a realidade das pessoas, né? Eu sou vereador eu só tinha duas propostas, né, na minha campanha. A primeira era revogar esse decreto. E a segunda proposta da minha campanha era votar sempre para que a Codeca fosse pública, porque eu acho que ela é essencial. Uma cidade limpa é algo mínimo para que a gente possa viver todos os dias. Então, fico muito feliz de estar exercendo o mandato dessa forma, sempre lembrando as pessoas porque eu estou aqui. E sabe qual é o meu maior sonho, Ciro? Que a gente revogue o decreto, daí eu não preciso mais ser candidato, todo mundo na minha família fica feliz da vida. Querido. Ai, obrigada, vereador. Obrigada, Ciro. Obrigado, Carol. Obrigado, promotor. Obrigado, vereador. Acho que promovemos um bom debate aqui. Com certeza. Gente, obrigada a você que esteve conosco, também toda a equipe técnica que faz esse programa acontecer. A gente se encontra na programação da TV Câmara Caxias, afinal, a casa é sua. Tchau, tchau.